O próximo autor de quem vou lhes falar é Carlos Castaneda. A primeira vez que eu ouvi falar de Castaneda foi na Bienal do Rio de 96 e foi Valdo Vieira quem falou. Ele explicava que nós precisamos aprender a projeção astral e não era necessário nenhum castanedismo para isso. Eu fiquei curioso para saber quem é Castaneda e fui à luta. Então fui compreender que este aqui é o primeiro livro de Carlos Castaneda. Aqui no Brasil publicaram-no com o título de A Erva do Diabo. Mas no original, lá nos Estados Unidos, ele foi publicado como Os Ensinos de Dom Juan. Veja que a editora quer trazer o que com isso? Que erva do diabo? De que é que eles estão falando? Aqui não tem nada de erva do diabo nenhum. Mas talvez eles quisessem falar de algo para chamar a atenção da população ignorante. Carlos Castaneda era um estudante de antropologia da Universidade de Los Angeles. E ele contratou um guia para levá-lo em excursões no sul da Califórnia e norte do México, onde ele iria encontrar pessoas que usavam plantas medicinais. Ele fazia uma pesquisa a esse respeito para a sua monografia. E um dia, em uma parada de ônibus, o guia diz a ele: olhe, veja aquele índio que acabou de entrar. Ele entende muito de plantas. Castaneda pediu, então, ao guia que fosse até o índio, conversasse com ele e o apresentasse. E assim foi feito. Castaneda teve uma conversa muito idiota com o índio. Ele veio como se soubesse o que é o peiote. Você já ouviu falar disso? Trata-se de uma semente de cacto. Um determinado cacto produz uma semente que, quando mascada, ela leva o indivíduo a alucinações. O índio observou um pouco, até que o índio olhou de um modo estranho. Ele se assustou com aquilo, se sentiu mal. Aí, a partir de então, o índio disse a ele: olha, posso te ensinar. Me procure. O ônibus do índio chegou e ele foi-se embora. Castaneda foi procurar o índio e encontrou, evidentemente. Depois descobriu que se tratava de um feiticeiro. Pelo menos era isso que diziam a respeito do índio. Ele ficou preocupado, falou com os professores na faculdade e os professores disseram: este é um ótimo modo de nós aprendermos o que é feitiçaria. Pois bem, Castaneda se sentiu então estimulado a continuar com os estudos com o índio. Foram vários anos e ele conseguiu, de fato, alguma coisa importante. Dom Juan, o mestre, que eu aprendi a respeitar muito, tinha um grande poder psíquico. Ele tinha um respeito ao próximo que o espírita não compreende. Por exemplo, o mestre dele e o mestre do mestre dele eram curadores. Ele não. Castaneda perguntou: mas por que, Dom Juan? Por que o senhor não cura ninguém? E ele disse que não se sentia com direito de impor a sua vontade ao seu semelhante. Isso tem nome. Isto é alteridade, algo que a casa espírita vai ter que adotar. O futuro exige que se desenvolva um sentimento de alteridade no movimento espírita. Mas isso é assunto para outra hora. Castaneda anotava tudo que o índio falava, com data, horário e tudo que um acadêmico gosta de fazer. O índio se divertia com aquilo. Para mim, para o meu interesse, este aqui é o último dos livros de Castaneda. Eu já tive contato com outro livro no qual ele fala sobre alguns exercícios físicos, alguns alongamentos que estão muito próximos do Hatha Yoga. Não tenho interesse em assuntos do Hatha Yoga, portanto, não me interessei por ele. Mas neste livro aqui
tem uma coisa que eu coloco logo no início do site. Veja, em muitas ocasiões, Castaneda perguntava a Dom Juan o que é feitiçaria, porque ele não conseguia compreender nada com as instruções que estava recebendo. E aqui nós temos mais uma vez em que ele faz esta pergunta. Ele perguntou novamente o que é feitiçaria. E Dom Juan disse a ele: pense desta maneira. Não é que, à medida que o tempo passa, você esteja aprendendo feitiçaria. Antes, o que está aprendendo é economizar energia. E essa energia irá capacitá-lo a manipular alguns dos campos de energia que lhe são agora inacessíveis. E isto é feitiçaria. A habilidade de usar campos de energia que não são empregados para perceber o mundo normal que conhecemos. Feitiçaria é um estado de consciência. Feitiçaria é a capacidade de perceber algo que a percepção comum não consegue. Pois bem, é isso que você vai aprender com o que é feitiçaria. Todos esses ensinos que são espiritualistas serão classificados como feitiçaria, dependendo de quem o olha, dependendo da cultura. Alguns dizem, isto é magia. Outros, isto é bruxaria. Outros dizem, é feitiçaria. Aliás, a palavra feitiçaria foi justamente a que Kardec utilizou no Livro dos Espíritos. Bom, de todo modo, estes conhecimentos terão de fazer parte de suas conquistas mais cedo ou mais tarde. Você pode deixar para as próximas reencarnações. Isso não é da minha conta. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Eu estou aqui colocando isso tudo à sua disposição. Eu tive um trabalho muito grande para ler os livros de Castaneda, então eu achava insuportável. No entanto, fui obrigado a caminhar. Dom Juan era um mestre muito poderoso, mas o seu conhecimento estava restrito ao astral inferior. Você que conhece as obras de André Luiz sabe muito bem do que estou falando. Dom Juan não conhecia, pelo menos no que me deu a perceber, ele não conhecia o astral superior, onde há espíritos equilibrados, espíritos luminosos e coisas que o valham. Isso não é o que nos importa. Nós não estamos querendo chegar no astral superior de um salto. Nós temos que começar pelo começo. E o começo é economizar energia. Como é que se faz isso? Você vai aprender no site. Vamos agora ver outra área de nosso interesse.